Antes de falarmos do capitalismo, vamos falar o que ele é: um modo de produção. O modo de produção é a forma de organização socioeconômica associada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Reúne as características do trabalho, seja ele artesanal, manufaturado ou industrial. São constituídos pelo objeto sobre o qual se trabalha e por todos os meios de trabalho necessários à produção. Agora sim, o capitalismo, sistema econômico e social que caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção, trabalho livre, assalariado e acumulação de capital, riqueza. É traduzido em um sistema de mercado baseado na iniciativa privada, racionalização dos meios de produção e exploração de oportunidade de mercado para efeito de lucro. Na Europa, essas características aparecem desde a Baixa Idade Média, século XI a XV, com a transferência do centro da vida econômica, social e política dos feudos para as cidades. Nos centros mais desenvolvidos, como Itália e Flandres, há bancos, letras de câmbio, intensas atividades de comércio e divisão do trabalho. Cada trabalhador executa apenas uma parte da produção. Sob o contexto histórico, foi a partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, que inicia-se um processo ininterrupto de produção coletiva em massa, geração de lucro e acúmulo de capital. Na Europa Ocidental, a burguesia industrial assume o controle econômico e político. As etapas do capitalismo foram a transição do feudalismo para o capitalismo, no século XIII, que houve uma mudança de campo para cidade, mudança de modo de vida, coletivo para individual, desestruturação do regime feudal na Europa e renascimento comercial. A segunda fase foi a do capitalismo comercial, no século XV. Vida urbana individual, expansão ultramarina, colonização do Novo Mundo, política mercantilista foram uma de suas características. Terceira fase, capitalismo industrial, séculos XVIII a XIX. Primeira Revolução Industrial, uso do carvão, máquina a vapor e Segunda Revolução Industrial o caracterizaram. Não se esquecendo que o imperialismo europeu, a partilha colonial e o livre concorrência sem interferência do Estado, isso é, liberalismo, também fizeram parte desse período. Por fim, a última etapa foi o capitalismo financeiro, século XX. Consolidação industriais, finanças, economia monopolizada, intervenção parcial do Estado, expansão das grandes corporações, reordenação espacial das indústrias, reorganização da DIT e inovações tecnológicas. As características básicas desse modo de produção. Primeiro, na produção de mercadorias, a atividade produtiva de uma pessoa não tem qualquer ligação direta com o seu consumo. Ambos devem ser mediados pela troca e pelo mercado. Além disso, uma das pessoas não tem qualquer ligação direta com as pessoas que produzem as mercadorias que consomem. Tal relação social é mediada pelo mercado. Segundo, é a propriedade privada dos meios de produção. Isso significa que a sociedade dá a certas pessoas o direito de determinar como matérias-primas, ferramentas, maquinária e edifícios destinados à produção podem ser usados. Tal direito, necessariamente, implica que outros indivíduos sejam excluídos do grupo daqueles que têm algo a dizer sobre como estes meios de produção podem ser usados. Terceiro, a existência de uma numerosa classe trabalhadora que não tem qualquer controle sobre os meios
necessários para a execução de sua atividade produtiva. Isso quer dizer que as mercadorias que os trabalhadores produzem não lhes pertencem, mas sim aos capitalistas proprietários dos meios de produção. O trabalhador típico entra no mercado possuindo apenas sua força de trabalho. Quarta e última característica básica é a maioria das pessoas serem movidas por um comportamento individualista, aquisitivo e maximizador. Isso é necessário para o funcionamento adequado do capitalismo. Concluindo, de acordo com o que diz Karl Marx, o capitalismo gera o seu próprio coveiro.